Bom dia a todos aqui presentes, nesse encontro emocionante, nesse domingo aqui ensolarado. Nós temos um convidado em Israel que já é 5 horas da tarde, então também boa tarde para Israel. Eu brinco que essa é a live da minha life. É uma pesquisa de muitos anos, sempre que eu volto a ela, eu fico com o coração batendo. Antes de começar, eu queria fazer um agradecimento ao Memorial do Holocausto, em nome do Rabino Toive, que proporciona esses encontros fantásticos, muita cultura, memória. Inclusive, o Memorial vai fazer um curso ainda da Shoah, aguardem as próximas notícias que vocês terão em breve. A equipe técnica que faz com que isso aconteça, a Associação Janusz Korczak do Brasil, no qual o presidente atual é o educador Denis Plapper, nome de tanta gente importante dessa comunidade que há tantos anos investiu na lembrança de Janusz Korczak, em nome de Antonieta Felmanas, Dr. Jaime Muraovski, nossa querida ilustre Anita Novinsky, professora doutora Anita Novinsky, Raquel Gevertz, como esquecer tanta dedicação à associação, Tânia Novinsky, Silvio Rotminski, Rony Citrinovich, Ana Spitzkowski, Dr. José Knópolis, olha quantos nomes, desculpa se faltou alguém, mas acreditem que nós todos que lutamos pela lembrança e que os ensinamentos de Korczak venham para ficar, a gente sabe do poder dessa história dele. Falando um pouquinho sobre o vídeo, eu gosto sempre de deixar bem claro, o vídeo ele mistura cenas do filme 200 Crianças de Korczak, que está disponível no YouTube, do diretor Andrei Vajda, com cenas da realidade. É muito difícil encontrar tantas fotografias dessa época, principalmente da época do gueto. Eu, antes de começar, também queria homenagear minha mãe, Renileja Mussinik, que veras é de solteira, doutora Aleia, como é conhecida por todos, que também é uma grande fã de Janusz Korczak, que escreveu poesia, pintou quadro, eu tenho certeza que ela está muito emocionada e ela, assim como eu, quer difundir o nome dele. De acordo com o que a gente viu nesse vídeo inicial, a gente vê a fatalidade, né, a tragédia da morte de Janusz Korczak, Stefa Wilczynska e as 200 crianças que o acompanharam aos vagões de gado, promovidos pela ideologia nazista por Hitler, na qual as crianças foram as primeiras, após a solução final, a serem encaminhadas para os campos de extermínio. Treblinka foi um deles, na qual as pessoas chegavam e iam direto para as câmaras de gás e em seguida para os fornos crematórios. A tristeza desse final, o impacto que a gente sente com esse final tão trágico da morte de um educador, de uma educadora, de educadores e de crianças, gente pura, é porque a história de vida dele foi incrível e maravilhosa. A morte, ela é tão lembrada, principalmente porque ele fez em vida. Eu já falei bastante sobre ele, muitas palestras em diversos lugares, escolas, sinagogas, no Grajaú foi uma palestra tão linda que eu fiz lá, mas eu nunca vou deixar de lembrar que ele foi uma criança especial e diferente. Nós todos nos indignamos durante a nossa vida com a injustiça, com a pobreza, com as diferenças sociais, mas a gente muitas vezes passa, se indigna e continua a nossa vida. O diferencial de Janusz Korczak, que o nome na verdade era Henry Goldschmidt, é um pseudônimo, Janusz Korczak, e a sua parceira, a sua
a sua alma gêmea, o seu braço direito, que foi a Stefa Wilczynska, o que eles realizaram em vida em prol dessas crianças que viviam na miséria. Eram crianças que muitas vezes tinham pai e mãe, mas os lares eram desfeitos, eram lares difíceis, muita pobreza. Havia lares que não tinha pai ou não tinha mãe, ou que simplesmente esses pais não conseguiam criar os seus filhos. A gente sabe que depois da Primeira Guerra Mundial, principalmente, a miséria ela se alastrou por toda a Europa. E não foi diferente em Varsóvia, na Polônia. Janusz Korczak se formou como médico pediatra. Por isso nós temos aqui o nosso convidado, Dr. Jaime Muraoshi, para falar esse lado dele, da pediatria, que foi tão importante. Assim, uma frase que me marcou muito dessa época, de quando ele era médico pediatra, é que ele fala que as crianças que apareciam no hospital pediátrico para ele tratar, não eram crianças doentes, tanto física, mas quanto na alma, porque eles não brincavam, não saíam para se divertir, não iam para acampamentos, não tinham uma vida da natureza, eram crianças reclusas. Ele trabalhou no hospital pediátrico de Varsóvia, público e judaico. Por que judaico, né? Interessante, porque é um hospital público judaico. Porque, infelizmente, a Polônia sempre foi um terreno fértil para o antissemitismo, o ódio gratuito contra os judeus. E nesse ambiente de antissemitismo, com esse bullying, que a gente conhece tão bem hoje em dia, né, o preconceito, vocês podem imaginar que as crianças judias frequentavam até hospital público, especial para esta cultura e para essa religião. Korczak, com todo esse carinho que ele tinha pela criança, porque desde pequenininho, a avó dele conta no livro do Diário do Gueto, que ele mesmo conta, a gente tem pouco material das lembranças da infância dele, mas uma das lembranças que ele tem é que a avó dele chamava ele de meu filósofo. Por quê? Porque ele queria acabar o dinheiro do mundo, porque ele achava que era o dinheiro que estragava as pessoas, né, que trazia todo esse sofrimento, essa injustiça, e ele queria também acabar, então, com a pobreza. Ele tinha um sentimento, assim, muito forte, já desde pequeno, quando ele olhava da janela da sua casa e via crianças sem sapatos, crianças pobres andando na rua. Ele não se sentia bem. Então, logo que ele se formou, ele foi convidado pela Associação de Ajuda aos Judeus de Varsóvia, Oizerlei Etumim, ajuda aos judeus, em hebraico a tradução é essa, que a comunidade judaica sempre se juntou para um ajudar o outro, a gente conhece muito bem a palavra Kehilá, comunidade, e convidaram ele a dirigir um orfanato, junto com a Stefa Wilczynska, para crianças judias, para dar oportunidade e fazer um lugar especial, com toda essa ideia que ele tinha da criança. Ele não foi, ele aceitou, ele não foi correndo abrir o orfanato, ele aceitou a proposta, mas antes ele foi estudar pedagogia. Ele foi para Inglaterra, ele foi para Alemanha, ele foi para França, ele estudou Piaget, ele estudou Maria Montessori, ele foi ver como era a escola Summerhill, ele fez um estudo completo, até de prisões, vocês imaginam isso? Até de prisões, para ver como é esse ambiente, onde as pessoas ficam todas juntas, qual é a dignidade que se deve dar para uma instituição e, ao mesmo tempo, humanizar essa instituição. E quando ele voltou, ele teve também a ideia, e foi aceita, que isso é incrível, de contratar arquitetos para fazerem uma instalação, e por isso a gente tem aqui o Roberto Loeb, nosso arquiteto, que depois vai contar a experiência dele, para criar um prédio, orfanato modelo, com muitas janelas, para entrar muita luz, perto de algum jardim, para dar oportunidade das crianças
se conviverem com a natureza, banhos dentro da casa, porque até aquela época, que não é tão distante, os banhos eram fora da casa e não tinha calefação, então banhos quentes dentro da casa. Ele criou um espaço para as meninas e um espaço para os meninos, eram 150 crianças divididas, metade de um lado e metade do outro. Ele tinha, o quarto dele, ele tinha a visão de todo mundo, porque ele analisava e acompanhava o sonho à noite, porque ele sempre falou que a criança manifesta muito do que ela é enquanto ela dorme. Então, ele nunca deixou de lado a medicina, mas ele se tornou um grande educador. O que Korczak fez, a República das Crianças, a República Democrática das Crianças. As crianças geriam o seu espaço. Tinha tribunal. Por que tinha tribunal? Porque tinha que ajudar, tinha que ter um momento em que as crianças mais fracas tivessem proteção. E porque a gente sabe, né, como que é o mundo, né? Sempre tem os mais fortes e os mais fracos. E assim, as crianças criaram as leis. O juiz era um juiz criança e eles eram todos mediados por educadores. No começo, ele pensou até em fazer uma escola dentro do orfanato, mas ele desistiu, porque a mentalidade dos adultos na época era uma mentalidade muito agressiva em relação às crianças. Os castigos em cima do milho, o chapéu de burro, as crianças apanhavam. Quando vocês puderem ler o livro Quando Voltar a Ser Criança, de Janusz Korczak, ele faz um relato super importante, uma denúncia de como as crianças eram agredidas por professores, B10, diretores, pelos pais. Era assim, 100 anos atrás. Então, ele criou um espaço onde o respeito pela criança fosse absoluto. Como não dava para ser escola, ele criou dentro do orfanato todos os tipos possíveis de atividades extras curriculares. Marcenaria, futebol, artes, por isso, o nosso convidado diretamente de Israel, Baruch Rabá, o Yitzhak Belfer, artes, ele proporcionou a importância de extravasar tudo que a gente tem através das artes, do esporte, da cultura e até mesmo da religião. Na época, vinham crianças de casas religiosas, o orfanato, ele tinha uma estrutura da alimentação, da dieta judaica, kasher, e era respeitado aqueles que queriam fazer as suas orações de manhã, as festas judaicas, mas aqueles que queriam aprender ou que queriam ficar tranquilos em relação a isso, todas as opções eram respeitadas. E os educadores foram trocados por monitores de movimentos juvenis. Olha que lindo! Na época, na Polônia, todos os movimentos juvenis estavam nascendo. Todos que a gente ouve hoje em dia estavam nascendo. Grandes sionistas, grandes ideologistas de como fazer essa ideia de um lar nacional judaico chegar para o povo judeu que sofria tanto fora na diáspora. E os madrihim, que são os monitores, eram jovens, tinham 16, 17, 18 anos de idade, então a diferença deles para as crianças que eram de 7 a 15 anos de idade, no máximo, dentro do orfanato, não era tão distante, então era mais fácil, era menos agressivo, dava para trazer um ambiente de paz dentro do orfanato. Eu adoraria falar, assim, muito mais, a gente tem exemplos maravilhosos de conduta e de formas de pensar, Korczakiana, olha que interessante, os Korczakianos são os fãs de Korczak. Eu falo, se escreve Janusz Korczak, mas se lê Janusz Korczak, que é a forma certa polonesa. Janusz Korczak nasceu de família judia, não foi criado como judeu, a gente não sabe direito o porquê, a gente não conversou com ele, mas a gente imagina que a família tinha medo de repetir
esse antissemitismo, né? Ele não queria que Henry Goldman e a sua irmãzinha Ana sofressem. Acho que pode ser uma hipótese, né? Mas ele sozinho descobriu todo o judaísmo dele e ao longo de sua vida se aproximou ao judaísmo e teve a chance de ir 2 vezes para a terra de Israel, como ele chamava, né? Ainda não tinha tido a independência de Israel, ele chamava de forma carinhosa a terra de Israel, Eretz Israel, em 1934 e 1936. E ele trocou muitas correspondências com esses alunos que foram para lá e os seus educadores que foram para lá. Stefan Wilczynska foi 3 vezes. Em 1938, um ano antes de romper a Segunda Guerra Mundial e toda a tragédia que veio depois, não só para o povo judeu, para tantos grupos que sofreram nas mãos de Hitler, os ciganos, homossexuais, deficientes mentais, deficientes físicos, testemunha de Jeová, negros, aqueles que tinham empatia e queriam se solidarizar com esses grupos também sofreram demais, né? Então, eu acho que chegou o momento agora de eu dar a palavra aos nossos ilustres convidados. Nós vamos começar primeiro com o Dr. Jaime e o Roberto Loeb. Dr. Jaime, professor livre-docente em pediatria clínica, membro titular da Academia Brasileira de Pediatria, autor dos livros Pediatria, Diagnóstico mais Tratamento, da editora Servier, Pediatria, Urgências mais Emergências, também da mesma editora, Cartilha da Amamentação, Centro de Lactação de Santos, editora Almed, Manual da Consulta Pediátrica. Ele também escreveu nos periódicos da internet, Pediatria In, www.pediatriain.com.br, o site e o blog www.jaimepediatra.com.br e, principalmente, pediatra generalista convicto e atuante. Eu vou começar com o doutor Jaime, bem-vindo ao nosso encontro, ao nosso bate-papo sobre Korczak. E eu queria te fazer a primeira pergunta. Janusz Korczak teve uma formação médica primorosa e exerceu a pediatria durante alguns anos. Mas já nessa época, ele era um educador da saúde. Ele ressaltou a importância da amamentação. O que ele dizia e qual é a sua análise atualizada sobre esse tema? Por favor, doutor Jaime. Sarita, minha admiração por você, viu? E também minha saudação ao Roberto, ao Korczak e todos que estão aqui participando. E eu convido, em primeiro lugar, vocês, para responder, inclusive, as suas perguntas, vocês voltarem para o século XIX e focalizarem a atenção num país da Europa Oriental, a Polônia, onde ele nasceu. Na Polônia, tinha muitas diferenças sociais. Olha, até hoje temos muita, né? E não só lá, quanto em todos os lugares, e particularmente no Brasil. Tanta diferença social. A situação está melhorando, felizmente. Ainda está longe do que nós gostaríamos, mas sem dúvida que está melhorando. Mas isso deixa para depois. O que eu gostaria de dizer é que na Polônia existia, dentro dessas diferenças, uma família que era da elite social, cultural e até nós podemos dizer econômica. E essa família era de origem judaica. Por que eu digo origem? Porque eles sabiam, eles tinham plena consciência que eles eram judeus. Mas talvez um pouquinho diferente, ou não diferente, mas completando o que você disse, eles eram uma família totalmente integrada, e eu até podia dizer assimilada na cultura polonesa, na cultura europeia da época. E foi nesta
família que no dia 22 de julho de 1878 nasceu um menino. O menino chamava Heinrich. Heinrich. Não, Heinrich é muito judeu. Vamos mudar para Henrik, que é mais polonês. Quanto ao sobrenome, já era bem polonês. Goldsmith. Né? Então, o pai dessa criança morreu cedo. Aí depois até, talvez volte um pouco a falar sobre isso. Mas, curiosamente, não é tão comum, né? Desde o começo, desde muito jovem, ele sabia da sua vocação de ser escritor. Escritor. Mas, curiosamente também, ele sofreu uma pressão da família. Seja médico, porque na família tinha uma tradição médica. Aliás, meus pais que vieram da Bessarabia também diziam, você precisa ser doctor, hein? Então, ele estudou medicina, como, aliás, você disse. E medicina, primeiro na melhor faculdade, evidentemente, lá da Polônia, da Varsóvia, mas depois um aperfeiçoamento nos melhores centros, particularmente Paris e Berlim. E depois ele trabalhou, principalmente num hospital, você também já disse, durante 8 anos. Então, na verdade, ele foi pediatra durante 8 anos, porque a grande vocação dele, desde o início, era educador. Então, mesmo como pediatra, ele era um educador. Aliás, isso faz parte até hoje da moderna, não só da moderna, como da clássica pediatria, ser não só um médico de doenças, mas ser um educador da criança e, aliás, de toda a família. Porque o objetivo é transformar o mundo em que vivemos. Pela educação, transformar num mundo melhor. O mundo melhor é como você disse, menos miséria, menos racismo, menos antissemitismo. Então, nós queremos transformar o mundo pela educação. Então, um detalhe curioso. Aos 22 anos, bem jovem, o nosso Henrik Goldsmith participou de um concurso literário e para jovens, e tinha que apresentar um pseudônimo, para não influenciar o júri, né? Então, ele meio por acaso, a vida é muito curiosa, né? Ele pegou esse nome, Janusz Korczak, e se transformou nesse nome e será eternamente conhecido por esse nome. Então, uma pergunta que eu me fiz logo no começo, quando você me convidou, que foi uma honra, evidentemente, mas por que eu, hein? Porque eu sou pediatra, né? Eu sou pediatra e quando foi fundada aqui em São Paulo a Associação Janusz Korczak do Brasil, mas aqui em São Paulo, eu fui presidente e aí me bateu a ideia de escrever um artigo sobre o Janusz Korczak como pediatra. Por que isso? Porque não é muito destacada essa parte pediátrica dele, é o resto da vida que é importante, né? Mas a parte pediátrica teve influência. Então, eu resolvi, acredito que ninguém fez até hoje, analisar a parte pediátrica. Mas como é que eu fiz isso? Dando palpite? Não, eu utilizei um livro, tive a facilidade e a dificuldade também, em utilizar um livro por ele escrito chamado Como Amar uma Criança. Aí ele conta a sua parte pediátrica, mas não pense que é assim uma lista de coisas, não. É tudo, aliás, é estilo dele, né? Ele fala assim, vai mudando de assunto e, de repente, a gente pega uma palavrinha. Então, eu fui anotando essas palavras e, no artigo que eu escrevi, eu tenho até a página que eu tirei para mostrar que é exatamente lá. Então, segundo você já tinha me falado, a gente ia dividir em 2 partes, a parte pediátrica dele. A primeira parte, que eu vou dizer agora, é sobre o mais importante até hoje da pediatria, eu diria mais da puericultura no mundo inteiro, que se chama amamentação. É interessante, o ser humano, é lógico que foi criado para ser amamentado pela mãe, mas na história da humanidade isso tem caído muitas vezes, a ponto de, às vezes, parece que vai desaparecer a amamentação. A amamentação não vai ser mais uma qualidade do ser humano, mas, felizmente, tem havido sempre umas revoluções. E eu
gostaria de dizer que meu grupo, na Faculdade de Ciências Médicas de Santos, um pouco mais de meio século atrás, nós refizemos e resgatamos, talvez palavra melhor, o aleitamento materno que estava praticamente desaparecido, e hoje tem muita gente lutando pelo aleitamento materno, que é uma luta sem fim, não pode parar nunca. Mas então eu vou mostrar alguma coisa que ele falou sobre alimentação e fazer lógico, bem sumário comentário. Então, a primeira coisa que ele disse é: a amamentação é um prolongamento da gravidez. Olha que interessante. A amamentação é um prolongamento da gravidez. Interessante que hoje a gente diz uma coisa parecida. A gente diz que a gravidez, que é entendida como uma ligação biológica entre mãe e filho, não é de 9 meses, como dizem por aí, não. Mas é de 18 meses, sendo 9 meses de vida intrauterina, através do cordão umbilical, e mais 9 meses de vida extrauterina via leite materno. O segundo conceito, o leite materno é um sangue branco. Olha, absolutamente atual, porque se refere aos fatores protetores, fatores imunológicos no leite humano, que é extremamente importante para a defesa da criança. É interessante que no começo a gente pensava que o aleitamento materno era só um ótimo alimento, né, o aleitamento materno, mas hoje a gente sabe que é muito mais do que um alimento, por causa da sua função imunológica, que defende a criança contra a mortalidade infantil, que era comum anos atrás, hoje, felizmente, não é tanto, mas também não é só naquele momento, não. Isso se projeta para o resto da vida e permite que a gente tenha uma vida melhor, porque não basta... Hoje, a vida longa já está quase garantida, mas a vida boa, não adianta ter uma vida longa, tem que ter uma boa qualidade de vida. E isso, curiosamente, lógico, eu não vou exagerar que é só isso, mas curiosamente começa e se projeta pelo aleitamento materno. Então, o Koch estabeleceu uma luta encarniçada pelo direito da criança à amamentação. Olha, o adjetivo encarniçada não fui eu que inventei, ele colocou uma luta encarniçada pelo direito da criança à amamentação. E o que nós temos hoje? Hoje nós temos a licença maternidade. Olha, um grande progresso que ainda está em evolução, que já temos por 4 meses, existe uma tendência até se prolongar, mas realmente já temos esse direito da criança à amamentação, está garantida pela mãe, que hoje quase todas trabalham fora, né, mas que tem garantida a sua licença maternidade. Então, também já surgiu alguma coisa, bom, nem toda mãe pode amamentar. Não, toda mãe pode amamentar. Esta frase está nos modernos manuais sobre amamentação, patrocinados pela Organização Mundial de Saúde, e toca nos pontos nevrálgicos. Toda mulher normal que engravida tem leite e pode amamentar, desde que ela esteja, primeiro, disposta a isso, né? Então tem que ter a disposição. E, segundo, ela precisa de apoio, de um aprendizado, de uma técnica da amamentação. Falando em técnica de amamentação, uma coisa curiosa, que sempre influenciou e até hoje, né, é o o bico rachado. O bico rachado dificulta a amamentação, mas esse problema pode ser superado. Curiosamente, ainda hoje é um dos principais motivos do desmame precoce, mas pode ser prevenido e tratado. Alguns detalhes técnicos. A amamentação rígida de 3 em 3 horas era recomendada pela puericultura do começo desse século. E hoje, não é só hoje, Janus Córtica já se insurgia contra essa regra, que hoje é utilizada. Quer dizer, depende da criança. Então, o conceito atual eu chamo de horário livre ou livre demanda. Horário livre é logo no comecinho, chorou, dá de mamar. A partir dos 3 meses é livre demanda, quer dizer, quando a criança realmente precisa, e aí não tem horário, é ela que deve saber. E a quantidade do leite da mãe é avaliada pela satisfação do bebê. Também, durante uns tempos atrás, se usava com muito rigor a balança. Balança é ruim? Não, balança é um conselheiro, mas ela não deve se transformar num tirano, não.
Hoje nós dispomos de curvas de crescimento, mostrando que cada criança tem a sua curva pessoal, não é igualzinho para todas. Então, cada criança deve seguir o seu canal de crescimento. E o desvio, por exemplo, para baixo, ou mesmo muito para cima, pode ser um sinal de alerta que está ocorrendo algum problema de nutrição. A amamentação exclusiva deve ir até os 6 meses, e daí ela continua até os 2 anos, mas começamos a dieta complementar. Doutor Jaime, muito obrigada por enquanto. Se alguém tiver perguntas, pode deixar no comentário, que no final desse encontro nós vamos tentar responder, e mesmo que não se consiga durante o encontro, tanto o doutor Jaime, como o Roberto Loeb, como o Itzhak Belfer, ou até mesmo eu, podemos ir respondendo nos comentários, tanto do YouTube quanto do Facebook. Eu queria agora chamar o nosso segundo convidado, que é o Roberto Loeb. Roberto Loeb, nascido em 17 de maio de 1941, filho de Ignaz Anita Render e Alexandre Loeb. Arquiteto urbanista formado em 1964 pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie. Entre vários projetos construídos, destacam-se a sede do Unibanco em São Paulo, Centro de Pesquisas da Marle, a Data Center do Banco Santander, a sede da Natura em Cajamar, o Centro Cultural Santander em Porto Alegre, a Casa de Cultura de Israel, atual sede da Unibis em São Paulo, o Centro de Distribuição da Avon, a fábrica Knorr Bremse em Itupeva e vários outros projetos andamentos em 2020. Fez vários projetos de características públicas e sociais, como o Poupa Tempo na Sé e em Santo Amaro, o projeto de recuperação do edifício São Vito, o Centro de Acolhimento da População de Rua, junto à periferia de São Paulo, dentre outros. Em 1997, fundou, conjuntamente com Antonieta Felmanas e Eduardo Alves da Costa, Ivos Alves da Cunha e diversos voluntários, o Instituto Anchieta Grajaú, criado para acolher e educar crianças e famílias em estado de risco na comunidade do Grajaú. Situado na Capela do Socorro, em terreno doado pelo Eli Horn, o Instituto atende cerca de 600 jovens, 159 crianças na creche, cerca de 2.000 famílias da comunidade do Grajaú. Desde a fundação, o Instituto Grajaú desenvolve um trabalho tendo como referência os ensinamentos e a pedagogia do educador Janusz Korczak. Roberto, bem-vindo. Vou fazer a primeira pergunta. Conta um pouco para a gente o que é, então, esse instituto, a sua formação, o seu desejo, a sua missão e a inspiração korczakiana. Bom, antes de mais nada, bom dia a todos. Sarita, adorei ver a sua apresentação tão detalhada, Dr. Jaime, e nosso grande, a última criança de Korczak, né, que tão viva, tão presente, né, que é o senhor Itzhak Belfer. É um prazer estar aqui com vocês. E realmente, olha, tudo que eu ouvi é muito Anchieta, o Instituto Anchieta. Ele está com o Janusz Korczak presente desde o seu nascimento, em 94, 97, que foram os anos iniciais. Ele começa muito com a amizade que eu sempre tive com a Antonieta Felmanas, com o Eduardo Alves da Costa, e depois isso foi crescendo, e aparece, através da Antonieta, o Janusz Korczak. Aí nós convivemos com a Raquel Gewertz, com o Henrique Ratner, com a Anita Nowinski, com o Silvio, que está lá com a gente o tempo todo, né? Silvio Rotinski, e tantas pessoas especiais, né, que convivem com a gente nesse projeto cotidiano, são todos os dias, durante todos os anos, desde 97, 94. E quando você fala de crianças reclusas, o Anchieta é o contrário disso, ele é um espaço aberto,
Nós temos uma área, como você disse, doada pelo Eli Horn, há cerca de 27 anos. Os espaços são abertos e as crianças têm toda a liberdade de se manifestar. A gente tem até na parede, no local da nossa creche, uma palavra do Korczak que dizia: uma criança não é um futuro adulto, uma criança é uma pessoa já. Né? E é assim que a gente funciona. As crianças vivem numa responsabilidade de liberdade, né? Elas são muito livres. Os portões do Instituto são abertos continuamente, você pode entrar e sair a hora que você quiser. Nós temos lá uma biblioteca cuidada pela Sônia Rotinsky, né? Estimulando o prazer da leitura, é uma coisa muito bonita de se ver. A gente até quer fazer uma biblioteca nova, maior. Né? Nós temos um cuidado muito especial com o meio ambiente, com um time cuidando disso, liderado pela Rosana Vazoller, pelo Rudolf Gerisch. Nós temos lá, oferecendo às crianças, antes da pandemia, infelizmente tivemos que parar esse tipo de atendimento, cerca de 30 mil refeições mensais. E construindo um restaurante novo que deve estar aberto nos próximos meses, nós vamos passar a oferecer 50 mil refeições gratuitas. Graças ao esforço, à dedicação de todos, a gente conseguiu construir, num pedaço do nosso terreno, a maior unidade básica de saúde do município, a UBS Anchieta, que atende cerca de 1.000 pessoas por dia. Essa é uma conquista muito especial. E as crianças passam o dia no Instituto com inteira liberdade. A gente tem reforço escolar, temos o melhor time de rugby juvenil do estado de São Paulo, e aquilo é uma espécie de paraíso. Eu imagino que seria o que Korczak gostaria de ver na atualidade. Né? Então, a identidade do Korczak, embora a gente não tenha todos os sistemas, as formas de atuar que Korczak tinha na Polônia, em Varsóvia, o espírito dele e a presença dele é contínua no tratamento das crianças, na forma como a gente lida com o dia a dia, com as dificuldades, com as facilidades. Vocês podem entender que não é fácil manter um instituto que tem um custeio alto, mas nesses anos todos a gente tem conseguido manter, graças à generosidade de vários patrocinadores, graças aos convênios que a gente tem com a Prefeitura Municipal de São Paulo, mas o sonho continua. Tivemos uma situação bastante estressante há cerca de 6 anos, quando o Instituto e nosso terreno, todo arborizado, foi ocupado por uma população à procura de um lugar para morar, o que nos deixou, no início, extremamente revoltados com aquela invasão, que a gente chamava de invasão, e que se transformou num assentamento com quase 1.000 famílias. E o Instituto resolveu, em vez de reintegrar a posse, acolher essas pessoas, porque isso estava no âmago do pensamento do Korczak. A gente percebeu que essa situação muito estressante, muito traumática, ela se transformou também numa oportunidade para a gente fazer o bem. E é isso que a gente tem feito, trabalhando até com assentamento. A gente acolhe quase 600 crianças nos nossos programas, e durante a pandemia, graças ao apoio do Instituto Social do Itaú, da Sodexo, da Knorr-Bremse, de outras empresas, a gente tem conseguido apoiar a comunidade, distribuindo quase 25 mil cestas básicas, cartões de crédito. E eu posso dizer que no nosso grupo e na nossa comunidade são raríssimas as situações de contágio e praticamente nenhum óbito. Queria falar também que a gente tem pessoas muito especiais cuidando do dia a dia, pessoas que estão lá desde o início, como a Leda, como enfim,
a Lara, a Mari, são pessoas que nasceram na região, se desenvolveram, muitas fizeram universidade. Aliás, a gente tem sido muito apoiado pela Universidade de Haifa, que doou, através da Uninove, praticamente 8 bolsas completas de 5 anos para formação profissional de assistências sociais, de pessoal na área social e pública. Temos um contato com a Universidade de Leuven, na Bélgica. Temos um contato com a Universidade de Michigan, a Talma University. E, atualmente, através do Tomás Alvim, o nosso grande companheiro e parceiro, a aproximação com a INSPER, e um trabalho profundo que a gente está iniciando para a inserção do Grajaú e de todas as periferias das cidades brasileiras numa oportunidade maior de crescimento e convívio. Então, para mim, é uma grande satisfação estar com vocês e curioso para ouvir o que o professor e amigo é tão especial, chamo de professor porque ele vai ensinar para a gente, ensina o que foi a vida com Korczak, né? Ouvir o professor Itzhak Belfer, Itzhakadeh. Então, muito obrigado. Roberto, muito obrigada. Eu queria só complementar que o grande empresário e filântropo Eli Horn, ele tem muito orgulho e ele sempre fala que esse é um dos casos raros no mundo em onde os invasores recebem de volta a dignidade e não a expulsão. Voltando, então, para o nosso querido professor Jaime Muraovshi, a segunda pergunta, nós vamos fazer 2 para cada um, e logo em seguida vamos ouvir o Itzhakale, que é a criança do orfanato, hoje com 97 aninhos de idade, lúcido e vivão. Doutor Jaime, preocupado com a saúde física e mental das crianças, quais eram os outros pontos importantes que Janusz Korczak destacava na puericultura? Cite os principais pontos. Sarita, só voltando, desculpe, um segundinho atrás. Então, como eu disse, lá na Faculdade de Ciências Médicas de Santos, seguindo a orientação do Korczak, nós fazíamos a doutrinação e o treinamento. Então, isso começava no pré-natal, e a gente utilizava o pré-natal da obstetrícia, pedia emprestado. Depois, a criança, logo que nascia, na primeira meia hora de vida, preferíamos, nem sempre era possível, o parto normal. A criança era amamentada na sala de parto, então a primeira mamada era na sala de parto. Depois, a criança ficava em alojamento conjunto, não ia para aquele berçário, né, o que eu chamava de alojamento conjunto, o alojamento das crianças que não podiam ir para o berçário. Um campo de concentração, desculpa, era um campo de concentração. Então, íamos diretamente, a criança ficava junto com a mãe na enfermaria, e depois que tinha alta, ainda era acompanhada durante meses no nosso ambulatório de aleitamento materno. Mas vamos deixar agora para lá e falar no que você disse. O Jânio Korczak, como eu disse, desde o início, ele foi um educador. E depois que ele deixou, como pediatra, era um grande educador. E depois da pediatria continuou sendo um grande educador. Mas vamos voltar ainda na parte pediátrica. Uma das coisas que ele falava era controle de natalidade. E dizia, a natalidade ilimitada é um mal. E por isso ele instituiu o planejamento familiar, que era um modo e um caminho para obter uma melhor qualidade de vida, principalmente nas famílias pobres, mas para todos. Outra coisa importante, olha que interessante para hoje, é a importância da imunização, quer dizer, a vacinação contra doenças infecciosas. As doenças infecciosas eram a principal causa de morte das crianças naquela época. Mesmo no Brasil, quando eu era estudante, ainda as doenças infecciosas, sarampo matava muitas crianças, tétano matava muitas crianças. Então, aí nós começamos a estimular a vacinação. E olha, hoje em dia, nós estamos focalizando
torcendo, e cá entre nós, mais religiosos, até rezando para que a gente tenha a vacina contra coronavírus, e se Deus quiser, e também os cientistas ajudarem bastante, certamente em meados do próximo ano nós vamos ter a vacina contra coronavírus. Então, natalidade não exagerada, a imunização para proteção contra doenças infecciosas, mas o que ele se preocupava muito, e era um conjunto complicado, complexo de coisas, era estabelecer a personalidade da criança. Isso é complicado porque a personalidade, a nossa personalidade, todos nós, resulta de uma somatória, de uma soma de coisas, e que não são simples. A primeira dessas somas, ou dessas parcelas, melhor dizendo, é a genética, quer dizer, a importância da hereditariedade. Até existe uma frase que a genética determina o destino. E aqui eu vou fazer um parênteses. Você sabe por que o Janusz Korczak não casou? Porque o pai dele teve uma doença mental grave e ele tinha medo que era hereditário e podia transmitir para os seus filhos. Então, você vê a importância que ele dava para a genética e para a hereditariedade. Mas hoje, nós sabemos que não é só genética, é a importância do ambiente. Então, aquilo é genética, agora a gente chama de epigenética. Epigenética é a influência do ambiente sobre a genética. E quando a gente fala em ambiente, é uma coisa complexa. O ambiente físico, o ambiente social, o ambiente emocional. E nessa parte do ambiente emocional, nós incluímos a higiene mental e a psicologia comportamental. Então, a epigenética pode mudar o destino. A hereditariedade determina o destino. E o ambiente, isto é, a epigenética, pode mudar esse destino para melhor ou para pior. Temos que tomar cuidado. Mas então se soma genética e ambiente, ou seja, genética e epigenética. Embora ele não tenha usado esses termos, mas ele falou exatamente isso. A importância da genética e a importância do modo com que a criança é tratada. Por isso, em 1915, olha, faz exatamente um pouquinho mais que um século, 5 anos a mais que um século, né? O Janusz Korczak propõe a instituição da Carta Magna dos Direitos da Criança. Carta Magna dos Direitos da Criança. Olha que coisa curiosa, Sarita. Quase um século depois, a ONU promulgou o que chama Declaração dos Direitos da Criança. Então, Janusz propôs Carta Magna dos Direitos da Criança e a ONU transformou em Declaração dos Direitos da Criança, mas que a ONU reconhece que, em boa parte, foi inspirada nas ideias e nos escritos de Janusz Korczak. Aliás, isso vale para todos nós e para todas as coisas, né? Existem verdades eternas que nunca podem ser modificadas, mas elas têm que ser atualizadas de acordo com a época. Então, que Janusz Korczak nos inspire a manter, a cultivar as verdades eternas e nos preocuparmos e trabalharmos para a sua atualização. Emocionante, doutor Jaime, muito emocionante, muito obrigada. A sua participação complementou, enriqueceu, os comentários são que o senhor é super didático e é verdade, eu endosso. A gente tem vontade de passar aqui, eu ficaria até de noite conversando sobre esse assunto. Korczak foi um homem de visão, doutor Korczak, a pessoa Korczak foi um homem de visão. Eu vou acrescentar só um pequeno detalhe, ele tem um livro que ele escreveu para crianças sobre Louis Pasteur, falando da importância de se lavar as mãos. Olha como é atual, a gente está vivendo tudo isso hoje em dia. Esse livro só está em hebraico ou polonês, então é difícil, né? Talvez tenha em inglês, talvez tenha, tem que procurar, fazer aquelas buscas insanas, quando a gente quer ir atrás de algum material de Korczak, tem que ser busca insana, porque nada cai nas nossas mãos de graça, né? Doutor Jaime, o senhor também escreveu um livro sobre ele, não foi? Em conjunto com mais 2 pessoas. Eu escrevi um artigo sobre ele. Um artigo. Tá. Janusz Korczak, o Bom Doutor.
em Isso, que eu isso eu escrevi. tenho. Aliás, até aqui eu estive lendo alguns pedaços que eu escrevi. Sim. É sempre atual. Muito obrigada. Nós vamos seguir agora com Roberto Loeb, que vai nos dizer, e eu sei, porque eu já conversei pessoalmente com o Roberto Loeb, eu sei o quanto esse projeto parte da pessoa do Roberto. O Roberto tem um carinho por esse instituto, né? E ele vibra quando ele conta desse instituto. Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente qual é o impacto que a população tem trazido de volta, né? Quais são os frutos, os louros de toda essa ação? Bom, Sarita, sabe que é um prazer a gente estar conversando, porque é um domingo muito especial esse, falar da Anchieta, ouvir o Murawski, doutor, ouvir você, né? E o Anchieta, como ele fala da questão do ambiente, o Anchieta é um lugar de muito carinho, de muito acolhimento, né? Nós temos pessoas muito especiais trabalhando lá no dia a dia. Eu vou lembrar aqui do Celso Garbas, o Celso que trabalhou e é muito ligado ao movimento Kibbutz em Israel, trabalhou na África, o Gil Salama, que também é uma pessoa muito integrada, também viveu em Israel e está trabalhando muito para a regularização fundiária do assentamento que se encontra com 1.000 famílias no nosso terreno. Então, tudo isso é uma espécie de convívio muito especial. Eu, como arquiteto, né, é claro que a vontade de fazer grandes projetos, e grandes projetos é uma idealização, porque um grande projeto, como o Instituto Anchieta é um grande projeto de acolhimento. Então, nós temos lá construções muito simples de madeira, mas são muito alegres, né? Nós temos um jardim e um espaço enorme para que as crianças se manifestem, brinquem. A gente tem o grupo de música, teatro, e as crianças, é muito interessante, viu, Sarita? Nesse momento da pandemia, a gente testemunhou mães e crianças muito tristes por não poderem estar na escola. Essa é uma coisa muito especial. Uma das mães dizendo para a gente, olha, meu filho chora, quer vir para a escola, quer participar. Isso é uma condição muito especial para nós. A forma como as crianças chegam e são abraçadas e acolhidas, é como se fosse uma grande família. E a gente tem lá, até eu fiz outro dia um pequeno texto, né, que começava assim, faça de conta, né? Faça de conta que você mora no Grajaú e não tem a oportunidade de brincar na rua ou de ter um espaço de acolhimento, e de repente você descobre, através de um portão, um espaço livre onde você é acolhido, onde você pode almoçar, você pode tomar seu lanche, você pode fazer nada, você pode jogar rugby, você pode ir à biblioteca, você pode fazer um reforço escolar, escolher um instrumento, fazer poesia. Então, é um lugar muito acolhedor. Ele é uma espécie de assentamento e local de acolhimento muito parecido no espírito ao espaço do Kościół em Varsóvia. A diferença é que ele é no Brasil, né? E a diferença é que ele é no espaço livre. Mas a mesma atmosfera de acolhimento, a mesma atenção com a individualidade de cada criança faz parte do nosso cotidiano. É um ambiente muito especial de acolhimento, de amor. Eu espero que nos próximos meses a gente abra o novo restaurante, que vai continuar servindo pelo menos 6 refeições por dia. As crianças chegam, tomam café da manhã, tomam o lanche das 10, almoçam, lanche da tarde, a janta. Então, a alimentação é um dos focos muito importantes do Instituto. Enfim, eu convido a todos, no momento que a pandemia se extinguir, espero que a gente sabe que ela vai levar um tempo importante ainda,
Mas assim que for possível, a gente quer abrir as portas para receber as pessoas, para que vejam pessoalmente o que a gente faz nesse espaço. Então é isso, eu acho que eu tenho a dizer para vocês. Eu agradeço imensamente, é uma honra essas duas personalidades aqui com a gente, Roberto Loeb e Dr. Jaime Muraoshi. Eu queria complementar que, além de um grande humanista, um humanista sem fim. Janusz Korczak não via cor, não via religião, não via nada disso. O que ele via e enxergava eram crianças, crianças que tinham os mesmos anseios, os mesmos direitos e que deveriam ter a mesma dignidade para construir esse mundo melhor. Havia uma música no orfanato dentro do gueto de Varsóvia que foi adotada como hino. A Nona Sinfonia de Beethoven, com as letras do poeta I. Eli Pérez, dizendo que brancos e negros são todos iguais, filhos da mesma mãe e do mesmo pai, e que todos deviam ser amigos e lutar por um mundo melhor. Depois vocês procurem na internet, brancos e negros, música de Nona Sinfonia, e ele foi, esse foi a música do orfanato um pouco antes deles serem mandados embora para os fornos crematórios. Agora, posso falar mais uma coisa? Gostaria de só um comentário que acho importante. A gente, nesse assentamento de quase 1000 famílias, a gente acolhe praticamente 600 crianças nos nossos programas diários. E estamos trabalhando intensamente com um grupo da Faculdade de Arquitetura da FAO, que é o PEABIRU, para fazer a regularização fundiária dessa área e transformar o assentamento num bairro referência, porque o Brasil está cheio de periferias e assentamentos precários. E a gente quer trazer como exemplo a possibilidade de você transformar para essas famílias que escolheram viver aí não por vontade própria, mas por necessidade. A gente quer transformar as vidas deles, dando uma oportunidade melhor e fazer que esse sistema de acolhimento, de regularização por melhores moradias, melhores condições de vida, seja um exemplo, uma referência. E por isso que a gente está tão ligado ao INSPER, às universidades, porque nosso projeto não é assistencialista. Ele tem a vontade de transformar vidas, de dar oportunidades. E a gente já recebeu testemunhos tocantes, né, de pessoas e crianças que passaram pelo Instituto e voltam querendo devolver aquilo que eles receberam. Existe uma coisa de gratidão que é muito tocante, é muito especial. E fico muito contente de poder mostrar para vocês uma coisa real. O nosso Instituto, entre aspas, Korczakiano, o Anchieta Grajaú, que fica aberto para quem quer que deseje fazer uma visita e passar o dia com a gente. E logo, logo a gente vai poder oferecer refeições ainda melhores do que a gente já oferecia, pela nossa equipe muito especial de cozinha. Muito obrigada, Roberto. E agora, nesse momento, a gente vai assistir um pequeno vídeo de 4 minutos apresentando Itzhak Belfer, que foi uma criança do orfanato dos 7 aos 15 anos de idade, se tornou um grande artista plástico, escultor, pintor, onde ele desenha, né, e esculpe cenas da Shoah, cenas do orfanato de Janusz Korczak, o próprio Janusz Korczak com a Stefa, e divulga isso nas escolas, nos museus, até hoje, com 97 anos de idade, lúcido e incrível. Vamos lá assistir esse vídeo.
חנית חייתי. נולדתי בוורשה ב-1923. אבי נפטר כשהייתי בן 4. היינו 6 בבית והיה לנו קשה, לאמא היה קשה. וגרנו בחדר אחד אצל סבא. אמא הייתה צריכה לטפל בנו וגם קצת לעבוד כדי להרוויח קצת כסף. ואז אמא מצאה את המקום בבית היתומים של יאנוש קורצ'אק. אנחנו באנו לקרוחמלנה 92 וקיבל אותנו יאנוש קורצ'אק והוביל אותנו לחדר הקטן, ושם אמא התיישבה וקורצ'אק התיישב ולי לא היה מקום. הוא השיב אותי על ברכיים ואני חיבקתי אותו משום שכדי לשבת יותר טוב, לייצב את הישיבה. קורצ'אק דיבר עם אמא ואני התחלתי לראות איך הוא נראה מקרוב, ומאוד מצא חן בעיניי הזקן שלו הקטן. הוא היה כזה בלונדי ויפה. רציתי לראות איך הוא גודל, אם הוא אמיתי. והתחלתי לשחק עם הזקן, לבדוק אותו. קורצ'אק לא הגיב. אז טוב, זה מספיק, הזקן ישנו. עכשיו המשקפיים היו גם יפות, כאלה עגולות, והחלטתי להסתכל דרך המשקפיים שלו לאמא. והתקרבתי אליו, לחי ללחי, וככה רציתי להסתכל לאמא. אבל השיחה נגמרה, ואז אמא אמרה לי, יצחק'לה, אתה נשאר כאן ואני הולכת הביתה. אני לא זוכר, אפילו לא בכיתי, כי קורצ'אק מצא חן בעיניי והוא החזיק אותי ביד. אז אמרתי בסדר, כנראה. אמא נשקה אותי, אני נשקתי את אמא, ואמא הלכה. וקורצ'אק אומר, יצחק'לה, אחרי הדלת עומד ילד יותר גדול, והוא מחכה לנו. הוא יהיה חונך שלך. הוא יסביר לך את כל סידורי הבית. וכך אני נפגשתי פעם הראשונה שהנה יש לי אפוטרופוס, יש לי חונך, שהוא אחראי והוא מראה לי את הכל כאילו זה האח הגדול. יצחק בלפר, שלום, ברוך הבא. שלום. Bem-vindo. Sarita. תודה רבה, muito obrigado שאתה פה איתנו עד עכשיו, אחרי יותר משעה. Ele está com a gente aqui já mais do que 1 hora, esperando a vez dele. Eu vou fazer uma pergunta para Yitzhak Belfer. Yitzhak, querido, como era o dia a dia no orfanato? E depois que ele falar, e ele já sabe que ele vai ter que falar, não vai poder falar muito, eu vou traduzir para vocês. Yitzhak Belfer, שאלה קצרה, כי אחר כך אני צריכה לתרגם לכולם. איך היה יומיומי יחד עם יאנוש קורצ'אק וסטפה וילצ'ינסקה?
זה היה משהו נפלא וכל כך טוב, כל כך בטוח. Ele falou que era maravilhoso, porque, além de bom, era um lugar seguro. הרגשתי שמישהו תמיד דואג לי, שטוב לי. Ele sentia o tempo inteiro que tinha alguém preocupado com ele, e isso era tão bom para ele. היום תמיד היה מתחיל שברגע שירדנו, הדמות הראשונה שפגשתי, פעם הראשונה שירדתי מחדר השינה, היה קורצ'ק. Ele conta que quando ele desceu, então, as escadarias do quarto dele, ele nunca pode se esquecer a visão maravilhosa de encontrar frente a frente com Janusz Korczak. Ele tinha 5 anos de idade. Ele tinha 7, dos 7 aos 15. בבקשה, בלפר. והוא אמר לי, בוקר טוב יצחק'לה, אתה חייב לשתות את שמן דג. הנה אתה כתוב ברשימה. Grega, ele falou que quando ele desceu, o Janusz Korczak chamou ele assim, bom dia, em vez de Yitzhak, que é o nome dele, ele falou Yitzhak'ale, que na língua Yiddish, na língua judaica, significa Isaquinho. Ele falou, olha, você vai para o seu café da manhã, mas saiba que você tem que tomar óleo de peixe. Está escrito aqui na minha lista. כי אתה קטן וחלש, ואתה רוצה לגדול ולהיות חזק. אז בבקשה לשתות את השמן דג. Aí Korczak falou, olha, você é pequenininho, você ainda é muito fraquinho, mas eu sei que você quer crescer e ficar forte. Então, você vai tomar todo esse óleo de peixe que a gente está te dando. וברגע שהוא הרגיש שאני קצת פוחד, אז הוא אומר לי, אני אראה לך איך שותים את זה, ותראה שזה יהיה בסדר. Aí, quando Korczak percebeu que o Yitzhak'ale estava com medo de tomar esse óleo, ele falou, espera aí, que eu vou te ensinar como é que se faz isso. והנה לוקחים קצת לחם, קובייה, וטובלים במלח, ומשאירים את זה על ידך. ואז אתה לוקח את הכוסית ומקרב אליך. Bom, então Janusz Korczak falou. Aí o Janusz Korczak falou para ele, faz assim, olha, pega um pedacinho de pão, molha no sal, né? Deixa bem pertinho do seu copinho de óleo de peixe. Deixa bem pertinho. Então, quando você for tomar, pum, você come esse pãozinho para tirar o sabor. בבקשה, בלפר. ואז אתה לוקח את הכוסית ביד אחד, ביד שנייה אתה שותם את האף, והוא מראה לי, הוא גם לוקח כוסית, והוא מראה לי איך,
ואני מסתכל איך הוא עושה את זה, והוא אומר, עכשיו עוד ולשתות את הכוסית, ותכף לקחת לחם. Então, o próprio Korczak pegou um copinho também de óleo de peixe, também preparou o pãozinho e falou, é assim, toma rapidinho o óleo e come o pãozinho. Então, ele fez na frente para o Yitzhak Ale, nosso querido, fazer também. ואז אתה לוקח את הלחם ואוכל, נכון שזה טוב? אמרתי כן, כי לחם ומלח היה טעים. Aí, quando ele terminou de fazer toda essa manobra e os dois tomaram, aí ele falou, e aí, Yitzhak, você gostou? E o Yitzhak, pequenininho, respondeu, sim, gostei, porque pão com sal é muito gostoso. Yitzhak Belfer, יש לי עוד שאלה. גמרה את השאלה הראשונה. כן. Pode ser lá, mais uma pergunta. Qual foi o maior presente que você recebeu de Korczak e de Stefa para o resto da sua vida? בבקשה, יצחק עלה. אני רוצה לדעת, איזה מתנה קיבלת מקורצ'ק וסטפה, שזה הלך לכל החיים שלך? מה קיבלת לכל החיים מקורצ'ק וסטפה? המתנה היפה ביותר שהייתי יכול לקבל מאיזה מקום שאני לא הכרתי. המתנה. המתנה הייתה הביטחון עצמי, האמונה באחר. כן. Que é tão emocionante responder, gente. Ele falou que o maior presente que ele recebeu no orfanato de Korczak e Stefa foi a segurança que ele tinha nele próprio e a confiança que ele desenvolveu nas outras pessoas. וההרגשה של אהבה, של הערכה מצד השני, שמה שאתה עושה זה נכון וזה טוב. Que lindo. Ele falou assim, que a sensação de um amor absoluto que ele sentia no orfanato e de que tudo que ele fazia estava certo, era correto. הבית שלנו, הבית היתומים, שהיו בו 107 ילדים, החיים שלנו היו מאושרים. Ele contou que na época que ele esteve, haviam 107 crianças que viviam vidas completas. כי כל היום, כי גרו איתנו, גם קורצ'ק וגם סטפה, הם אכלו איתנו. קורצ'ק ארגן לנו משחקים. כן, שרית. Ele falou que todo o tempo que ele esteve no orfanato, Korczak e Stefa moravam dentro do orfanato, junto com eles, comiam com eles, brincavam com eles.
jogavam jogos. כן. הרגשת ששני האנשים האלה ועוד מחנכים צעירים הם נמצאים כאן בשבילך. כן, שרית. Ele falou que ele sentia o tempo inteiro, e todo mundo sentia isso, que Korczak e Stefa, os educadores jovens, como eu falei, os madrihim, os monitores dos movimentos juvenis, eles moravam lá, eles estavam a todo tempo para as crianças, junto com elas. כן. ובעיקר שכל ילד ירגיש שהוא תורם את חלקו בחיי יום-יום, כי כל התפקידים, כל העבודות שעשינו בבית, ניקיון וכל הסידורים, עשו ילדים. כן, שרית. Ele falou que cada criança dentro do orfanato sentia a sua total importância e relevância, porque cada criança tinha suas tarefas, suas obrigações, e o orfanato só funcionava porque todo mundo colaborava para que isso acontecesse. כן. וזה יקנה לך כל ההרגשה הזאת. נתן לך את הביטחון בחיים, והבנה שאתה יכול להיות מועיל טוב לחברה שבה אתה חי. כן, שרית. E, além de tudo, então, com tudo isso, ele sempre sentiu que ele tinha segurança na vida e um entendimento de que qualquer lugar que ele fosse, ele poderia ser, então, uma pessoa aceita e contribuir para a sociedade. שם התחלתי לצייר. שם גם התחלתי בבית היתומים לצייר, כי גברת סטפה הציעה לי נייר ונתנה לי את הצבעים במקום, הראה לי איפה אני אוכל לצייר להתבודד. כן, שרית. Ele nunca vai poder esquecer a atitude da Stefa Wilczynska, que logo de imediato deu para ele um papel, lápis de cor, e ensinou ele aonde que ele podia desenhar, que na verdade era quando ele quisesse e em qualquer lugar. שם קיבלתי את ההבנה לדרכי הדמוקרטית, ההבנה שהנה דרכנו היא רק בארץ ישראל, בפני שגם סטפה וגם קורצ'ק היו כמה פעמים בארץ. רגע. כן, שריתה. Foi a partir daí que ele começou a desenvolver o entendimento de que a democracia era o caminho dele e um caminho mundial. E a partir das viagens da Stefa e do Korczak para Israel, ficou claro para ele que era esse caminho que ele tinha que seguir. Ele tinha que ir para Israel morar. ואחריהם גם נצאו החלוצים המחנכים שלנו הצעירים, וזאת דרך שהראו לנו שרק כאן בארץ ישראל אנחנו יכולים לבנות לנו
את החיים הבטוחים אחרי אסונות כאלה כמו שהיו באירופה. כן. Ele falou que, da onde que ele teve todo esse entendimento da terra de Israel? Porque os educadores do orfanato, que eram educadores de movimentos juvenis, eles estimulavam dentro do orfanato essa busca por uma pátria, por um lugar seguro, e ele também conta que foi muito promovido isso dentro do orfanato, porque havia correspondência das crianças e dos educadores que foram morar lá nos kibbutzim, né, nas fazendas agrícolas coletivas lá em Israel, eles se trocavam cartas, então eles tinham contato ainda com seus educadores, ou até jovens que tinham ido para lá. Então, ele se inspirou nisso, e ele falou, o único lugar que eu vou poder viver dignamente depois desse terrível acontecimento na Europa, que foi a Shoah, o Holocausto, o único caminho dele era a terra de Israel. כן. ולכן, אחרי מלחמה, שחזרתי לאירופה, לברשה, ושם גיליתי שכל משפחתי נרצחה, והמקום לא ידוע. ואז החלטתי שדרכי היא רק לארץ ישראל, וכאן מצאתי את המולדת ואת אהבת האדם. Ele falou que, após a guerra, eu vi que tem perguntas aqui, como que ele passou a guerra, tá? Ele conseguiu escapar, indo para a Rússia, lutando no exército russo contra os nazistas. Assim ele decidiu e assim ele conseguiu. E quando terminou a guerra, ele volta para Varsóvia, volta para procurar a casa dele, e ele descobre que a família dele toda foi dizimada, desapareceu. Ele era o único da família sobrevivente, então ele seguiu esse caminho, que foi o caminho de ir para a terra de Israel, e foi lá que ele encontrou finalmente a sua pátria. זהו, שריטה. שריטה, תודה רבה. שהייתי איתכם, והנושא הוא כל כך חשוב לאנושות, הוא כל כך חשוב לילדים של העולם. כן, שרית. O senhor Itzhak Belfer está agradecendo a gente por estar aqui presente no Brasil, conversando, pode ser que está no mundo inteiro, a gente não sabe, mas no Brasil foi o convite, né? E ele acha esse assunto tão importante, e principalmente para as crianças de hoje. Shalom, ולהתראות, ושנה טובה. Ele desejou para a gente tchau, Leitraot significa até mais ver, está desejando um ano bom, porque está chegando agora, na próxima sexta-feira, o Ano Novo Judaico, então ele está nos desejando um ano bom. Gam lecha velemishpacha shelcha Chaim, Todá Rabá, o filho do Korchak, é o Chaim que está aparecendo aí de vez em quando no cantinho, graças à atuação dele, já há semanas que estamos treinando essa conversa, mas eu posso dizer a vocês, meu público querido, foi muito fácil conversar com todos aqui, porque todos que são korchakianos são pessoas do bem, praticam o bem e querem que o bem seja difundido pelo Brasil e pelo mundo. Todá Rabá, muito obrigado a todos, uma manhã, tarde para o Itzhak Belfer, inesquecível, um ano bom e doce, Shana Tová Umetuká.
שנה טובה, תודה רבה. Muito obrigado. De nada, Rai. Fantástico. Foi muito